Olá, eu vou falar de Zacarias 1, que fala sobre o apelo ao arrependimento. O capítulo inicia dizendo: No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vós, pais. Portanto, dize-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, os quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aqui mostra que o capítulo 1 inicia apontando que o Senhor Deus deu ao profeta Zacarias a sua palavra no 8º mês do 2º ano do rei Dário, que era o rei da Pérsia. E ao descrever a data, 8º mês do 2º ano de Dário, ele está querendo expor que a profecia chegou ao profeta em uma época em que ainda não havia rei em Judá, em um período em que Judá agia sobre o domínio da Babilônia, que havia sido conquistada por Dário, o rei da Pérsia, rei que foi usado por Deus para restaurar a nação de Judá após o exílio babilônico. E como descrito, entende-se que a profecia chegou ao profeta no mês de outubro, sendo ela direcionada ao povo remanescente de Israel, que retornou a Judá. E ao mencionar quem era o pai e o avô do profeta, o texto bíblico ele ressalta que a família de Zacarias era uma família que tinha uma linhagem sacerdotal. Ela tinha esse comportamento de profeta como profissão. Não é algo que lhe aconteceu de forma aleatória. Não, a profecia já era um comportamento, já era uma herança familiar. E a profecia, ela expõe que a queda de Jerusalém para os exércitos babilônicos foi o reflexo do tratamento de Deus com o povo judeu por ter se corrompido pelos costumes e práticas religiosas de outros povos ao seu redor. Agora, Deus adverte a nação a não se comportar como seus pais agiram anteriormente, para que ela não tenha que passar pelo que os seus pais, os antepassados, passaram. Porque os homens e os profetas passam, mas as suas ordenanças, ou seja, a palavra do Senhor, esta permanece para sempre. Pois cada pessoa, ela recebe do Senhor o tratamento que merece, assim como as suas ações para com Ele, do homem para com Deus. O Deus eterno é o que vai interferir na relação desse Deus eterno para com o homem. E nesse contexto, o primeiro capítulo vai falar sobre a primeira visão que Zacarias teve, que foi de uns cavaleiros, e que diz o seguinte:
ao 24 dia do mês, o 10º, que é o mês de Sebat, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Aqui está querendo dizer, nesse início da descrição da visão, que essa visão ela chegou no início de um novo ciclo agrícola, dia da celebração com plantio de árvores e flores da terra de Israel, período em que Jerusalém e ao longo da costa do Mediterrâneo surgem flores de coloração rosas e branca, e da amendoeiras, e essas primeiras plantas elas surgem a alegrar a paisagem e a declarar a chegada da primavera. Foi nesse período que a primeira visão ela chegou até Isaías, e ela chegou dizendo: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Aqui, como se nota, a primeira visão recebida por Zacarias foi a visão de vários cavaleiros celestiais montados em cavalos de cores diferentes, o vermelho, o malhado e o branco, que se aproximavam do anjo do Senhor. E um cavaleiro que estava montado sobre um cavalo vermelho entre as murtas. Eles vieram com a incumbência de relatar o que se passava sobre a terra, ou seja, que naquele momento toda a terra ela estava em paz, ela estava tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e as cidades de Judá, contra os quais estiveste irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: clama dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo contra os gentios em descanso. Com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo assim: diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Aqui, continuando a esclarecer a primeira visão, o anjo ele transmite ao profeta Zacarias a mensagem que, embora o Senhor ainda esteja irado com as nações gentias que agravaram o mal sobre a terra e por terem explorado o seu povo naquele período de 70 anos em que esse povo esteve cativo ali na Babilônia, agora Deus, consolaria a Jerusalém e ali restauraria a sua casa.
uma vez que a cidade havia sido arruinada quando ela foi invadida e o povo foi levado cativo pelos guerreiros babilônicos. Deus disse ainda ao profeta que por causa da demonstração da prática do povo de arrependimento, de terem pecado contra os votos da aliança, é que Jerusalém em Judá e todo Israel, por causa do grande amor e do cuidado de Deus, eles experimentariam novamente a prosperidade e o consolo enviado pelo Senhor. Assim, a reconstrução da cidade seria feita de acordo com o traçado do cordel, da linha de medição que o Senhor estabeleceu para ela, ou seja, do modo que foi preparado por Deus, porque era Deus agora que estabeleceria Jerusalém, o povo ali na cidade do tamanho, da forma com que ele queria. Uma cidade capaz de abrigar não só o povo israelita que estaria voltando para a sua terra, mas seria capaz de agora acomodar, receber o povo gentio que se tornou por afeição e por recepção do Senhor Deus como seu Deus para morar naquela cidade. E povo que passou a assimilar a cultura do povo de Israel como a sua cultura e assumiu para si a identidade de povo de Deus. E isso é o que mostra a primeira visão. Mais à frente, nós vamos falar da segunda visão, quando vai apontar sobre os cornos e os ferreiros. Espero vocês para a próxima gravação. Que o Senhor te abençoe. Se possível, entre no meu canal, faça a sua inscrição. Meu canal é Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Amém?